Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina 2019. E nessa aula vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então acompanha comigo a leitura da próxima questão que diz assim: por padrão, no Microsoft Access 2013 para Windows, os bancos de dados são criados num formato padrão que dá suporte a recursos mais recentes. Esse formato é conhecido por letra A, RTF, letra B, XLSX, letra C, DOCX, letra D, PPTX e a letra E, ACCDB. Bem, pessoal, quando nós falamos do Microsoft Office Access, nesse caso 2013, nós estamos falando em um sistema gerenciador de banco de dados, como vocês estão enxergando aí na tela. Isto é, um programa utilizado para criar bancos de dados, para alimentar os dados desse banco de dados, criar estruturas para esse banco de dados, como tabelas, criar os relacionamentos entre essas tabelas do banco de dados, criar formulários de acesso. Isso é o Access, então ele é um SGBD, ele é um sistema gerenciador de bancos de dados. Pois bem, quando nós usamos o Access para criar tabelas, aí vocês podem ver um bom exemplo. Criei uma tabela no Access chamada aluno, aí eu vou definindo o nome dos campos que vão conter nas tabelas dos bancos de dados, o tipo de dados, se vai ser numérico, alfanumérico, data, o tamanho do campo. É basicamente isso que fazemos então neles. Nós criamos as tabelas do banco de dados, relacionamos essas tabelas, gerenciamos esse banco de dados. Perfeito. Mas aí vem a pergunta: e quando nós precisamos salvar esse banco de dados no Access, qual é a extensão, qual é o formato padrão? Bem, o Access da versão 2007 até a versão 2019, o seu padrão para salvar os seus bancos de dados é a ACCDB, é a extensão de arquivo do Access. Se eu pedir para salvar como um modelo de banco de dados, aí ele vai salvar com a extensão ACCDT. Se eu pedir para salvar como um arquivo somente executável, para ele só executar e não abrir na área da estrutura, aí ele vai salvar como ACCDE. E se eu pedir para salvar com o padrão das versões mais antigas, que foi o padrão até a versão 2003, aí ele vai salvar com a extensão MDB. Mas o padrão atual, que pega os recursos atuais, aí a extensão é ACCDB. Esse é o padrão atual, porque o MDB, embora seja dele, é um padrão mais antigo, que ele consegue salvar, mas é o padrão das versões mais antigas. Então agora podemos voltar na questão, quando ele diz, os bancos de dados do Access são criados num formato padrão que dá suporte a recursos mais recentes. Ele não está falando de recursos antigos, ele está falando dos recursos mais recentes. Esse formato é conhecido, então, resposta à nossa letra E de Equador, ACCDB, que é justamente o significado de Access Database, quer dizer, banco de dados do Access. O RTF é um padrão chamado formato de texto rico e é o padrão de um programa chamado WordPad, não do Access. XLSX é o padrão do Excel, não é do Access. DocX é o padrão do Word, do Microsoft Office Word, e o PPTX é padrão do PowerPoint, do Access. Então, o padrão atual, repetindo, a CCDB da letra E de Equador, sem dúvida nenhuma, a resposta e o gabarito dessa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar aquele sininho que tem ali para receber as notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!